Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Conforme expõe a Bíblia, com frequência o tempo em que vivemos é visto como um período onde se apresentam os sinais dos tempos ou os últimos dias, que se caracteriza pelo tempo em que os sinais proféticos focam na segunda vinda de Jesus. Estudiosos da Bíblia apontam os principais aspectos que indicam a particularidade do tempo atual. O renascimento de Israel, em 14 de maio de 1948, cumprindo profecia de Ezequiel, capítulos 36 e 37, onde o profeta aborda a promessa de Deus para restaurar Israel, enfatizando que essa restauração é para a glória de seu santo nome e não por mérito do povo, e também relata a visão do Vale dos Ossos Secos, onde o profeta, usando a metáfora, mostra o poder de Deus para trazer não só vida, mas esperança e restauração à desolação, morte e desesperança, não só do povo de Israel, mas também para a vida espiritual do judeu individualmente. Seguem-se outros pontos, como aumento da apostasia e crise moral. Por isso diz a Bíblia que os últimos dias seriam difíceis, onde se acentuariam o desamor, o egoísmo e o abandono da verdadeira fé, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Aumento explosivo do conhecimento científico e tecnológico, como também da movimentação das pessoas, facilitado pelo estágio de desenvolvimento tecnológico atual. Conflitos em várias partes do mundo ocorrendo de forma simultânea e, como nunca visto antes, vertiginoso aumento em vários lugares ao mesmo tempo de desastres naturais, acompanhando-se de fome e pestes ou epidemias. Tudo isso nos convida à vigilância, conforme Mateus capítulo 24, versículo 42, e devemos estar preparados espiritualmente, proclamando a esperançosa mensagem da volta de Cristo, vivendo realmente o tempo da graça, tendo consciência profética, cumprindo-se assim a última característica deste tempo, a proclamação mundial do Evangelho. Devemos estar atentos com temor e tremor diante do que Deus nos mostra de sua soberania, porque, como registrou Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 11, todo joelho se dobrará a Jesus e toda língua confessará a Deus. No entanto, tudo isso a Bíblia nos informa sobre os últimos dias, não para nos amedrontar, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, onde está escrito: Deus não nos deu um espírito de medo ou covardia, mas sim de amor e moderação. Devemos refletir também sobre 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, onde aprendemos que nossas provações desta vida são muito pequenas, se as compararmos com as bênçãos e o crescimento eternos destinados aos que perseveram até o fim. Precisamos ter em mente 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14,
que devemos nos precaver contra os falsos mestres, os fraudulentos obreiros, lembrando que até Satanás se transfigura em anjo de luz, se possível fosse, para confundir os escolhidos de Deus. Para nós que buscamos estar preparados para a volta de Jesus, devemos guardar o ensinamento de Mateus capítulo 4, versículo 17, onde está registrado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, mostrando que necessitamos uma mudança de mente e de vida face à iminência do reino de Deus e ao convite de Jesus para o seguirmos, pois ele é o pescador de homens. Lucas nos mostra, em Atos capítulo 4, versículo 12, a verdade central do cristianismo, a qual se expressa no fato de que a salvação somente é possível em Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual possamos alcançar a salvação, sendo Jesus não um caminho, mas o único caminho para o perdão dos nossos pecados e para a vida eterna. Este é um registro bíblico que se constitui num alicerce da vida cristã, porque o cristianismo, diferentemente das outras religiões, é a única que mostra realmente como Deus reconcilia a humanidade com Ele próprio através do seu Filho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 a 18, Paulo faz uma descrição da segunda vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja, quando os que estiverem vivos serão transformados. Haverá uma só ressurreição, a dos eleitos, aos quais os anjos do Senhor levarão ao seu encontro nas nuvens, e dos perdidos, que aqui serão deixados. Nós não precederemos os mortos, eles ressuscitarão primeiro, e nós, como num piscar de olhos, teremos nossos corpos transformados, tornados incorruptíveis. Haverá uma só ressurreição, a dos eleitos, aos quais os anjos do Senhor levarão ao seu encontro nas nuvens, e dos perdidos, que aqui serão deixados. Em 2 Timóteo, capítulo 4, está destacada a importância de pregar a palavra de Deus com fidelidade, a despeito dos tempos difíceis, havendo urgência em permanecer na verdade frente à apostasia, porque muitos sentirão coceira nos ouvidos, querendo ouvir mestres segundo suas próprias concupiscências, não suportando a sã doutrina, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Portanto, este é um chamado à perseverança na pregação do Evangelho, à vigilância, precavendo-se contra falsas doutrinas, e à firme esperança na volta de Jesus Cristo e na recompensa reservada aos eleitos, a despeito da perseguição, não amando a própria vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo nos ensina a repreender no que diz respeito à doutrina correta e a instruir na retidão e corrigir relacionando-se ao modo correto de viver. Tranquilizando-nos, Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Assim, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 37 a 38, aprendemos que pelo amor de Cristo os fiéis são mais que vencedores em quaisquer circunstâncias, e nos diz que nada, nem a morte, nem a vida, nem poderes espirituais, nem o presente ou o futuro pode nos separar do amor de Deus. O profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 14,
nos mostra que a fé com a ousadia de Jonatas, em contraste com a desobediência de Saul, exemplifica que Deus age por meio de quem nele confia plenamente, mesmo em situações impossíveis. Portanto, inabalável deve ser nossa confiança em Deus, vivendo com obediência e humildade, realçando o contraste entre a verdadeira fé e a religiosidade superficial. Mateus 4 nos ensina como é importante resistir às tentações, usando a lâmina afiada dos 2 gumes, que separa a alma de espírito, a santa palavra de Deus como arma. A verdadeira força provém da confiança em Deus e não nos falsos atrativos do mundo. As provações pelas quais passamos nesta vida são importantes para nosso crescimento, avançando na caminhada da fé. Elas são um dos recursos didáticos de Jesus. Estejamos atentos ao que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que nos diz para andarmos pelo Espírito, não satisfazendo as vontades da carne, porque esta quer o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E assim não fazemos o que queremos. Tenhamos cuidado com nossa língua, porque está escrito em Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 6, que ela é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, e continua: vede com um grande bosque um pequenino fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Estar preparado para a segunda vinda de Cristo é viver vigiando sempre em santidade e oração, mantendo íntimo relacionamento com Deus e o coração em harmonia com sua vontade. Considerando que o evento final da segunda vinda de Jesus Cristo será a qualquer momento, repentinamente, quando menos esperarmos. A preparação para este evento tem que ser hoje, pelo arrependimento e fé. Devemos colocar toda a nossa esperança na graça que nos será dada quando Jesus Cristo for revelado. Enfrentamos todos nós, enquanto passamos por este vale, uma batalha espiritual, a qual não lutaremos usando armas convencionais, e sim espirituais, porque tem o poder de destruir fortalezas, conforme é ensinado em 2 Coríntios, capítulo 10. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos é dito que, vivendo em um mundo pecaminoso, os problemas com certeza surgirão. Assim devemos nos preparar antes que eles se apresentem. Paulo nos aconselha em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que não devemos nos preocupar com nada, mas orar a Deus, pedindo o que precisamos e agradecendo a Ele por tudo o que Ele já fez por nós. Mantendo-nos em oração todo dia, estaremos preparados por um melhor discernimento do contexto no qual nós estamos para enfrentar os gigantes à nossa frente. Ao enfrentarmos este mundo em ruínas, sob o jugo do maligno, necessitamos estar completamente equipados e prontos para enfrentar as batalhas à nossa frente, tomando a armadura de Deus, composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, da preparação do Evangelho da paz como calçados, do escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, do capacete da salvação e da lâmina afiada de 2 gumes, que separa a alma de espírito, a santa palavra de Deus,
orando em espírito, sem cessar, jejuando. Para estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, precisamos nos manter em oração, ter a consciência que o reino é uma realidade espiritual que se inicia no coração do cristão, modificando suas atitudes e seus relacionamentos e se expandindo para o mundo. Isto é uma mudança pessoal, interior, que só pode ser conseguida pela fé em Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, nos ensina que estar preparado para a parousia, ou segunda vinda de Cristo, e ter uma nova mentalidade, é estar vigilante e ter uma fé acompanhada de ação, para não sermos surpreendidos pelo que de maneira evidente pode acontecer a qualquer momento. Devemos ser capazes de entender o contexto no qual estamos inseridos, interpretar o cenário à nossa frente e assumir total responsabilidade pelas nossas escolhas. O ser humano afastado de Deus sente um vazio na alma, uma sede em seu espírito, a qual não pode saciar pela aquisição de bens materiais, status ou conquistas pessoais. Somente um pode preencher esse vazio: Jesus Cristo. Isaías, capítulo 55, versículo 2, nos questiona: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Convidando-nos a refletir se estamos realmente investindo no que pode alimentar nossa alma. Muitos procuram preencher seu vazio interior no materialismo, em filosofias e em falsas promessas de espiritualidade. Todavia, conforme João capítulo 4, versículo 14, somente Cristo pode nos oferecer a verdadeira água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Muitos iludem a si mesmos, supondo que podem garantir um lugar no céu por praticarem boas obras ou ajudarem o próximo. Mas Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, não deixa margem para dúvida, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação somente vem pela fé em Jesus Cristo. Ele e somente Ele, a morte, ressuscitou e ascendeu ao céu, prometendo que voltará. Depois que ressuscitou, Jesus se encontrou com seus discípulos e com uma multidão de pessoas antes de ascender aos céus. Nessa ocasião, 2 varões vestidos de branco disseram aos presentes: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como vistes subir, conforme Atos capítulo 1, versículo 11. Não podemos viver como se o relógio estivesse parado e protelarmos nossa tomada de decisões espirituais. Atentemos para o que a Bíblia nos alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não desperdicemos tempo, pois não sabemos quanto dele dispomos. O momento de buscar a Deus é agora, enquanto Ele nos concede vida e oportunidade. Estaremos preparados para a segunda vinda de Jesus quando nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, tivermos confiança plena na graça de Deus, vivemos em oração e comunhão com Ele, lermos diariamente e praticarmos a palavra de Deus e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, dando verdadeiro testemunho cristão.
Os que assim procedem aguardam o dia do Senhor com alegria, porque sabem que a verdadeira vida não está neste mundo que logo passa, mas na eternidade ao lado do Senhor. Devemos estar prevenidos quanto aos cumprimentos proféticos. Mateus capítulo 24, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Evento que se repete na história da igreja é a perseguição, sendo os discípulos maltratados e mortos. Na antiguidade foram submetidos aos martírios infligidos por Nero e muitos outros, como Domiciano. Na Idade Média foram queimadas muitas Bíblias e cristãos. E hoje em dia, muitos cristãos são sacrificados, torturados e mortos por confessarem sua fé em Jesus Cristo. Conforme Apocalipse 19, versículos 7 a 9, a vinda de Jesus será com poder e grande glória. Haverá som de trombeta de Deus, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Os céus serão abertos e surgirá um cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Jesus virá com as nuvens do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todos o verão. Será um acontecimento visível, físico. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Os mortos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Os santos serão arrebatados no abrir e fechar de olhos, tendo seus corpos glorificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52. Que tipo de pessoas devemos ser nesses dias? Devemos estar conscientes da necessidade de nos prepararmos para este tempo, depositando irrestrita confiança em Jesus, reconhecendo nossas limitações e fraquezas, dependendo da graça de Deus em todos os momentos, estando prevenidos quanto ao engano da mente e evitando condutas que podem esfriar nossos corações. Tenhamos sempre em mente que estamos em plena guerra espiritual. Portanto, insisto, com base na palavra de Deus, para estarmos preparados para a volta de Jesus, devemos ter nossa vida transformada com foco na fé e oração, de acordo com os ensinamentos bíblicos. Assim, estas são as condições para que estejamos preparados para a volta de Jesus: arrependimento sincero dos pecados, oração e vigília diárias, estudo da palavra de Deus, vida de santidade e amor ao próximo e a pregação do Evangelho. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.